Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Estamos no mês de dezembro, estamos em pleno tempo de Advento. E para falarmos um bocadinho sobre este tempo e sobre o significado do Advento, temos connosco em estúdio, uma vez mais, a pastora Maria Eduarda, da Igreja Presbiteriana, e o bispo Jorge Pina Cabral, da Igreja Lusitana. Começo, uma vez mais, por vos saudar. O Natal está aí. Todos os anos é tempo de Natal, o que ajuda a trazer um sorriso ao nosso rosto. Uma festa de família, mas acima de tudo uma festa de celebração daquele que nos nasce como Salvador. E estamos no tempo de Advento, estamos no tempo de preparação. Bispo José Jorge, qual é a importância do calendário litúrgico? E porquê um tempo de Advento, como depois teremos um tempo de Quaresma e teremos um tempo comum e teremos outros tempos? O calendário litúrgico como que nos ajuda a circular à volta de Jesus Cristo, irmos vivendo em cada tempo, em cada período, a riqueza da pessoa de Jesus Cristo, digamos assim. Ora, neste sentido, o calendário começa-nos desde já a preparar para a vinda, a encarnação de Jesus Cristo, o seu nascimento, não é? Portanto, as igrejas cristãs têm Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e na sua ação litúrgica procuram precisamente celebrar essa dimensão. Então o calendário estrutura-se à volta dos grandes acontecimentos, mistérios, poderíamos dizer também, da pessoa de Jesus Cristo, nomeadamente dois, o Natal e a Páscoa. Nesse sentido, o Advento, que já é posterior, é entendido como um tempo não só de preparação para o Natal, mas, acima de tudo, como um tempo de início de uma caminhada, que será a caminhada do ano litúrgico celebrativo das comunidades cristãs e que nós queremos sempre que seja um caminho de peregrinação, um caminho de sonho, um caminho de crescimento individual e também de missão e de testemunho das próprias igrejas. Portanto, o calendário litúrgico inicia-se, para mim, com um tempo que, na minha experiência pastoral e humana, tenho vindo a descobrir cada vez mais como um tempo de grande riqueza, porque, efetivamente, o Advento é um pouco diferente dos outros. Deixa-me colocar uma provocação. Eu, uma vez, no contexto de uma conversa com um padre ortodoxo, ele dizia que eles, ortodoxos, davam mais importância à Páscoa e nós, no mundo ocidental, mais importância ao Natal. Isto é um facto, porque eu, na altura tive o cuidado de dizer que para nós a festa das festas é a Páscoa, até porque o Natal surge como festividade mais tarde do que a festa da Páscoa. Eu penso que no meio termo é que está sempre o equilíbrio. Não poderia ter havido a ressurreição de Jesus Cristo se Jesus não tivesse encarnado. Por sua vez, a encarnação de Cristo completa-se na sua ressurreição. E neste sentido, o Natal e a Páscoa são os eixos, digamos, fundamentais. Porque nós muitas vezes também, é verdade, nós descuramos o sentido do mistério da própria encarnação de Jesus Cristo. O Advento que estamos a viver também surge como preparação para esse mistério dos mistérios, que é o facto de Deus se ter feito homem. Portanto, o Deus omnipotente, o Deus criador, assume a condição humana, limita-se, digamos, aos nossos próprios limites, mas falo por amor. E falo precisamente porque, chegada, como nós dizemos, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho e para que a humanidade pudesse ser toda renovada, pudesse ser toda elevada a um outro patamar. Ora, o Advento ajuda-nos a perceber essa realidade de um Deus que veio em Jesus Cristo, de um Deus que está presente já no nosso meio e num Deus que nós também dizemos que há de vir. Portanto, o Advento remete-nos também para uma vivência de um tempo em poderemos dizer, três dimensões. Por isso, não é propriamente uma quadra que se defina, é uma quadra que nos abre a diversas dimensões da vivência do mistério de Jesus Cristo. E quando nós usamos a expressão mistério, biblicamente, mistério é tudo aquilo que Deus, no seu amor, nos vai revelando
e que nos vai ajudando também a perceber daquilo que é o seu plano para nós. Portanto, eu diria que Natal e Páscoa se complementam. Eu não posso viver a Páscoa se também não viver o Natal. Claro. Mas também tenho que viver o Natal à luz já da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o Natal que os cristãos celebram não é um acontecimento passado, fechado numa data histórica que já aconteceu. Não. Nós celebramos o Natal, efetivamente, à luz da ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, à luz de uma presença que está para todos, de uma presença nova, ressurreta, que nós podemos dizer que nos traz vida nova. Portanto, na perspectiva da fé, nós estamos a celebrar, efetivamente, um acontecimento passado, mas à luz já de uma realidade nova, que é a realidade da ressurreição. Eu acho que nós também enchemos de glitter a narrativa de Natal. Eu acho que o ser humano tem em si uma capacidade de superação e de tentar ver as coisas boas nas narrativas que acontecem. O Natal que nós hoje em dia vivemos, que é o Natal de alegria, de festa, se nós pensarmos na narrativa que nos chegou do Natal, são 2 desalojados que não encontram lugar para terem o seu filho e que fora da cidade encontram um lugar onde têm o filho sem conforto, em que recebem as visitantes de pessoas que são mal vistas, que são os estrangeiros, ou os pastores, e que depois têm que fugir e voltar a ser refugiados num outro país. A leitura espiritual que nós fazemos desta narrativa, sim, é o Deus Criador que vem habitar no meio de nós, fazer-se Emmanuel e trazer a salvação e a esperança ao mundo. Mas esta história do Natal tem em si a gênese e a essência do cristianismo, que é naquilo que nos acontece, mesmo nas coisas terríveis que acontecem na nossa vida, a presença de Deus vem e transforma o mal em bem. Eu acho que é essa a essência da alegria do Natal, que numa narrativa de tragédia e perseguição, a presença de Deus muda e dá-lhe alegria. Efetivamente, eu diria que o Natal é a pleno assumir de Deus de todas as realidades criadas. Portanto, o que Deus nos vem dizer é que é possível o céu na terra, é possível a nossa santificação, é possível um mundo outro, um mundo novo. E por isso é que o advento que estamos a viver nos fala de novas realidades que os profetas, nomeadamente Isaías, nos falam e nos indicam novos tempos, novos mundos que é possível criar. Ora, quando Deus assume as realidades, e eu diria até, e particularmente as realidades sofridas do nosso mundo, e assume-as totalmente, não só nascendo humilde e sofrido, mas assume-as também na cruz do Calvário, e cá está a relação entre a encarnação e a ressurreição. O que Deus está a dizer, eu estou presente quando hoje em Gaza os bebés são crucificados e são mortos, ou quando na Ucrânia há um total desrespeito pela vida humana, ou quando as vítimas das alterações climáticas também, a sua própria dignidade é posta em causa. Aí está Cristo a ser crucificado, mas celebrando o Natal nestas circunstâncias, nós também estamos a dizer que Deus está conosco e que Deus caminha conosco. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, precisamente para nos ajudar a transformar o mundo que nós, por nós só, não somos capazes de o fazer. Mas claramente precisa das nossas mãos, dos nossos pés. Precisa, mas nós também precisamos dele. Claro. Portanto, nós precisamos da presença do Espírito Santo, que celebramos, por exemplo, no Pentecostes. Ou seja, nós precisamos do Espírito ressuscitado em nós. Aquele que, por exemplo, em momentos de grande desânimo, como por vezes são aqueles que nós vivemos e que nos levam, às vezes, a olhar desanimados, desesperançados para as realidades do mundo, aí aparece sempre o renovo do Espírito Santo, aí aparece-nos sempre o incentivo que nos confere uma esperança outra. A nossa esperança decorre precisamente da esperança que Cristo insufla em nós e que nos confere sempre
um novo sentido mesmo perante a adversidade. E eu acho que a esperança é mesmo a mensagem das narrativas bíblicas do Natal. Nós hoje muitas vezes celebramos o Natal do que já é, do que já temos, e é uma celebração final. Nós já temos, então podemos fazer a festa. A narrativa do Natal é o povo que andava em trevas, que viu uma grande luz. E muitas vezes eu vejo esta narrativa do Natal um pouco como as bem-aventuranças. Quando as bem-aventuranças dizem felizes os que choram, não estamos a celebrar o choro, é a esperança do que vai acontecer. Então era importante que as nossas igrejas, especialmente... Portanto, a esperança aqui radica na própria pessoa de Jesus. Exatamente. Eu acho que uma das mensagens que neste Advento e Natal as nossas igrejas deveriam passar é que não há a situação em Gaza e na Ucrânia e o nosso Natal. O nosso Natal tem que ser a esperança que leva a esperança às pessoas que vivem a angústia e vivemos no mundo em que estamos, porque o Natal é aquilo que vai ser. Eu diria também que o Natal é a expressão máxima de que nós devemos saber viver na fragilidade e na humildade e na discrição. Ou seja, valores e comportamentos que são muitas vezes contrários àqueles que o mundo também nos propõe. Quando nós olhamos para toda a narrativa bíblica, para uma criança que nasce num estábulo, para uma família que não encontrou lugar, para uma família que logo após o nascimento de Jesus teve que se tornar uma família migrante e de refugiado, fugindo da perseguição de Herodes para o Egito, nós estamos a celebrar também tudo aquilo que hoje é frágil, é humanamente sensível, tudo aquilo que nos tem que também, enquanto igrejas e enquanto cristãos, assumir essa própria vulnerabilidade e fragilidade humana. Até porque nas narrativas do nascimento de Jesus, claramente são aqueles que estão fora, ou são aqueles que são mal vistos, que estão ali no momento da encarnação. Ou seja, é como se Deus estivesse a dizer que foi para eles, e não propriamente para aqueles que se julgam autossuficientes e que estão cheios de si próprios, não é? Belém tinha a sua própria agenda. Aliados, digamos. Ou seja, Belém tinha a sua própria agenda, tinha os seus próprios acontecimentos, estava a decorrer uma outra vida e não deram conta do que estava a acontecer. E os pastores foram os primeiros que perceberam que algo estava a acontecer naquela noite santa e mágica. Eles que eram também os pobres dos pobres, mas foi a eles também que Deus lhes deu o sinal e foram eles também que foram e que perceberam que algo novo estava a acontecer. O que nos remete também para esta circunstância de que os mais simples, lá está, os mais fragilizados, aqueles que nós dizemos que são os pobres, que nós usamos esta expressão que são os infelizes, são também aqueles com quem nós devemos aprender, porque são eles que são capazes de reconhecer os sinais da presença de Deus também no nosso meio. E, portanto, esta capacidade de sabermos ler os sinais dos tempos, de sabermos ler aonde é que Jesus está presente e de sabermos usar também novos caminhos, também enquanto igrejas, nos colocarmos também a caminho e de sairmos, como já foi referido também, para aquilo que hoje se usa muito esta expressão, para as periferias, de nos desinstalarmos, é também um modo de celebrarmos o Natal. Portanto, o Natal tem, efetivamente, toda uma carga mágica, poética e familiar, mas a encarnação de Cristo leva-nos a ir mais além. Eu diria que até o Natal cristão é politicamente muito subversivo e traz-nos para os tempos de hoje uma mensagem política e de implicação social muito grande e de universalidade, porque Cristo vem para toda a humanidade, o que significa que as dores das crianças em Gaza, na Ucrânia, no Sudão e em muitos outros lugares falam-nos dessa universalidade que só efetivamente encontra resposta também numa proposta universal de amor, que é a proposta de Jesus Cristo, o Deus para todos, o Deus que também, e cá está mais uma vez, na cruz soube abrir os seus braços para abraçar toda a humanidade. Ele veio para toda a humanidade e verdadeiramente na cruz do Calvário abraçou toda a humanidade. Sim, se nós pensarmos estes dois polos, como estávamos a falar do Natal e da Páscoa, que têm a ver com a essência de Deus. Eu estava-me a lembrar que quando Moisés pergunta a Deus quem tu és, muitas vezes as traduções dizem eu sou o que sou, mas o que o texto diz é eu serei o que serei.
Então Deus é o Deus do futuro e por isso o Natal, quando é o nascimento de uma criança, é uma promessa, é uma esperança do futuro. E então o nosso Deus não é o Deus de dogmas e de tradições, é o Deus que será aquilo que será necessário ser. E é esta, no fundo, a fragilidade de Deus, que deixa de ser quem é para ser aquilo que a relação entre nós e Deus precisa de ser. E isso traz-nos esperança neste Natal, que este mundo é assim, herdamos este mundo assim, mas o nosso Deus é o Deus do futuro. A minha pergunta é, como pastora, como bispo, como é que o crente deve viver este tempo de Advento? Que tipo de processo interior, que tipo de vivência comunitária deve o crente fazer para preparar este tempo de Natal? Eu diria que deve fazer com alegria, com confiança, a alegria dos cantares de Natal, a alegria dos hinos de Natal, essa alegria imensa que nós sentimos quando em comunidade, em igreja, entoamos os maravilhosos, tradicionais, clássicos hinos de Natal, dão-nos sempre uma renovação do tempo, ou seja, a tradição cumpre-se novamente. E também esse aspecto de uma tradição que se cumpre e renovada é muito importante para nós. E por isso o contexto, eu diria, comunitário, onde também escutamos a palavra de Deus e onde percebemos que essa alegria também é partilhada por outros, é muito importante. Ou seja, é muito importante que os cristãos vão à igreja. O Natal este ano calha uma segunda-feira, poderemos dizer assim, mas eu já fui à igreja ao domingo, não vou lá no dia seguinte. Não, eu fui ao domingo para celebrar a ressurreição de Jesus e neste ano o 4º domingo do Advento e no dia seguinte eu devo ir à igreja para celebrar essa festa única que é também o Natal e o nascimento de Jesus. Independentemente disso, também o devemos celebrar também, quando possível, em família, com os nossos queridos, criando um contexto de paz e de amor e acima de tudo, também estarmos espiritualmente tranquilos para podermos partilhar essa tranquilidade com os outros. Mas haverá algum processo também interior de abertura por aquilo que o Advento nos convida, em termos de esperança, a ser, para verdadeiramente encarnarmos também em nós a pessoa de Cristo? Eu acho que era importante que agora, neste Advento, nós parássemos um bocadinho, porque muitas vezes a nossa tentação é fazer aquilo que se fez e agora é o tempo de fazer isto. E seria importante, no contexto em que nós vivemos, que cada crente se sentasse um pouco e pensar: porquê é que eu faço o que faço e o que é que isto tem a ver com a minha vida do dia-a-dia? Ou seja, refletir um pouco nos gestos e nas ações que costuma fazer. Por outro lado, nós, enquanto seres humanos, precisamos de reservatórios de alegria. E para aquelas pessoas que o conseguem fazer, este tempo de Natal é um encher o reservatório de alegria, de cumplicidade, de surpresa para o outro. E eu acho que nós vamos precisar da alegria deste Natal para conseguirmos viver o próximo ano. Eu acho que o próximo ano vai ser um ano difícil, então aquilo que eu sugiro às pessoas e aos crentes e aos irmãos na fé é que encham o vosso reservatório de alegria neste Natal. Porque nós, enquanto seres humanos, precisamos de dar, mas também precisamos de receber. Então vamos encontrar oportunidades. Uma alegria feita de esperança, feita de... Sim, de muita esperança, mas olhar para de maior compaixão, de maior solidariedade, de maior afeto. E tentar fazer no outro, criar no outro esse afeto, essa compaixão e essa esperança. Que nós possamos encher o nosso reservatório, mas que ele transborde para os outros, que tenhamos em atenção as pessoas da nossa comunidade, as pessoas que vivem ao lado da nossa igreja e que sejam um Natal de que a luz do Natal possa transbordar também para essas pessoas. E que a nossa prenda de Natal seja uma prenda também com sentido e com significado. Muitas vezes a nossa preocupação é apenas em dar... é o drama do Natal, não é? É o drama do Natal. Ou seja, é bom que nós possamos partilhar algo com os outros
E muitas vezes a prenda não tem que ser algo de comprado, pode também ser algo de feito por nós próprios. Que tem mais valor, para partilhar às com vezes. os outros, o que tem muito valor. Ou seja, que seja humana e personalizada a relação que nós queremos estabelecer com os outros também neste Natal. E por isso eu diria que sim, que o Advento chama-nos a essa criatividade também. O Advento é um tempo também de nova criatividade perante aquilo que se repete todos os anos. E por isso nós podemos e devemos ser criativos, positivamente criativos, neste Natal, quer ao nível das nossas festas familiares, quer ao nível também das nossas igrejas. Mas eu diria também que o aspecto da escuta da palavra de Deus e da leitura da Sagrada Escritura é também muito importante. E nesse sentido, o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que nos fala também da infância de Jesus, do seu nascimento, poderia e deve ser lido por cada um de nós, mas uma leitura orante. Portanto, fazermos agora e com calma uma leitura orante da Bíblia, o que é que hoje, e no concreto da minha vida e dos desafios que se lhe colocam, das minhas esperanças e dos meus problemas, Deus me está a dizer através da sua sagrada palavra. Deixarmos interpelar pela palavra de Deus e depois darmos a nossa resposta através de atos muito concretos de amor, atos simples. Deus não nos pede grandes coisas, mas pede-nos coisas simples, mas com amor, que é o aspecto fundamental também. Eu acho que é muito sábio que este tempo de Advento tenha 4 domingos, porque eu acho que nós podemos dar ênfases diferente a cada domingo. E se por um lado há a questão de celebrarmos a nossa alegria, acho que tem que haver um tempo neste Advento de perceber que a nossa alegria é muito agressiva para aqueles que estão a viver momentos trágicos e difíceis na sua vida. Não só enquanto países, alguns, mas muitas pessoas que veem no Natal uma agressão à sua situação. Há pessoas que ficam ainda mais tristes no Natal, que sentem que toda a alegria à volta é insultuosa para elas e que nós, enquanto crentes... Foi mal distribuída, não é? Sim, porque é como um reagente para aquilo que a pessoa está a sentir. Então que nós, enquanto igrejas e enquanto crentes, possamos, não vamos mudar o mundo, mas encontrar essas pessoas que precisam que nós sejamos os pastores que vão, que nós sejamos os magos que entregam alguma coisa. Porque na narrativa de Natal podemos ser muitas pessoas, mas não nos podemos esquecer que a história do Natal não é apenas a minha história, é a história na qual eu olho para o outro e percebo que eu tenho que ser também a luz e tem que ser o Natal que se estende ao outro. Muito bem. Eu diria, só para terminar, convidar também o migrante e o refugiado para a nossa mesa de Natal. Hoje nós vivemos aquele que está sozinho, numa sociedade em que muitos estarão sozinhos, afastados das suas famílias de origem, e um convite e termos alguém diferente na nossa mesa de Natal e no seio da nossa família já será um sinal muito forte da presença de Deus. E, portanto, haverá alguém que nós podemos convidar também para vir cear connosco, mesmo até que nem fale português, ou que não coma o bacalhau. Mas isso também é bom, porque nos desinstala, mas acima de tudo nos vai trazer uma outra presença que nos fala da universalidade do amor de Deus. E fica essa sugestão no final do nosso programa, que pode acontecer no contexto das nossas famílias, pode acontecer no contexto das vivências comunitárias das nossas igrejas. É uma excelente proposta. Uma vez mais, obrigado pela vossa presença e o meu desejo de um Feliz Natal para os dois. O nosso programa chega ao fim. O nosso desejo também é que todos tenham um Natal abençoado e até à próxima oportunidade. Como sempre, fiquem bem, fiquem com Deus.